Graça e paz, amados. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo. 2 Timóteo capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Lembre disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio, de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe que foram os seus mestres na fé cristã. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu quero convidar você agora a abrir comigo no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Esta também é uma carta, assim como a que nós lemos anteriormente, a carta de Paulo a Timóteo. Paulo falando a Timóteo, aconselhando Timóteo. Agora aqui é uma carta de Jesus, para que João, quando entendesse essa revelação, escrevesse esta carta a uma igreja das 7 que haviam na Ásia, a igreja de Esmirna. Nós vamos ler o capítulo 2, a partir do verso 8. Esta é uma segunda carta, ou melhor, é uma carta a uma segunda igreja.
E ele começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve isso. E aí ele começa a escrever a carta ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, porque esta palavra significa, nesse contexto, o pastor, o líder daquela igreja de Esmirna. Escreve isso, diga a ele isso: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus está falando aqui, irmãos, dele. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o final, o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Aleluia. Conheço a tua tribulação. Esta é a palavra de Jesus para a igreja em Esmirna. Ele está dizendo: eu conheço o que vocês estão passando, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, a blasfêmia daqueles que se consideravam do povo de Deus, mas não eram. Era isso que ele está dizendo aqui, sendo antes deles dizerem isso, na verdade eles são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém, amém e amém. Aleluia. Sabe, irmãos, esta igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia são as únicas duas igrejas das 7 igrejas da Ásia que Jesus mandou João escrever uma carta a elas. São as duas igrejas que nós não vemos uma exortação repreensiva de Jesus em relação às atitudes ruins da igreja, o que, é claro, nos leva a entender que estas igrejas, por mais pequenas talvez, ou por mais simples que elas fossem na época, elas eram igrejas que estavam firmes na fé, firmes no propósito. Elas sabiam aonde elas iam chegar, elas sabiam em quem elas criam. Muito embora as palavras de Jesus, através de João, a esta igreja, pareça ser uma exortação, mas é uma exortação positiva, uma exortação no sentido de um elogio a esta igreja, às atitudes dela. E ele começa dizendo: quem está dizendo isso a vocês, sou eu, o alfa e o ômega. Aquele que esteve morto, mas ressuscitou. Aqui eu vejo Jesus trazendo à memória deles a lembrança de quem era o Senhor que eles serviam. Eu sou o primeiro, eu sou aquele que sempre existiu antes de todas as coisas. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o fim de todas as coisas. Além de mim não há outro. E ele está dizendo à igreja: lembre que eu fui morto, eu morri por vocês, mas eu tornei a viver, eu estou vivo, eu ressuscitei dentre os mortos, a promessa está viva, e este quem vos fala, eu conheço o que vocês estão passando, eu conheço a tribulação de vocês, eu conheço que vocês são simples, eu conheço que vocês são pobres, como ele menciona aqui, mas na verdade vocês não são, ele diz, vocês são ricos. Eu vejo aqui Jesus dizendo: olha, por mais simples que vocês sejam, por mais singela que seja a reunião de vocês, o encontro de vocês, por mais falta de expressão pública,
Por mais que vocês não sejam vistos na sociedade, por mais que alguém possa olhar e dizer, nossa, esse povo é tão simples, é tão pobre, mas na verdade vocês não são, vocês são ricos, porque a riqueza de vocês não está nas coisas materiais desse mundo. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga. Eu conheço isso, eu sei das perseguições. Jesus está dizendo, eu sei que vocês estão passando. Paulo, na carta que nós lemos dele a Timóteo, estava alertando Timóteo sobre as coisas dos últimos dias. Paulo está alertando Timóteo a estar atento sobre o que vai acontecer naqueles dias, nos dias finais. Timóteo, os tempos serão difíceis, pois muitos serão egoístas, são avarentos, serão orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e eles não terão respeito nenhum às coisas espirituais, eles não terão respeito nenhum às coisas de Deus. E aqui na minha tradução diz a religião. Eu gosto sempre, irmãos, de linkar a palavra religião com Jesus, porque a palavra religião no seu original, no latim, ela significa religare. Religião significa religare, e Jesus, ele religou. Jesus, ele veio para religar eu e você, a terra a Deus. Ele veio para religar o homem caído por causa do pecado ao seu Criador, a Deus. Todo aquele que reconhece a sua condição, todo aquele que reconhece que é falível, que é pecador, que precisa de Deus, Jesus veio para esses. Eu estou dizendo que ele veio para todos, porém nós sabemos pela palavra de Deus que não são todos que vão receber a Cristo. Jesus disse para os seus discípulos, eu vim para os meus, eu vim para os do meu próprio povo, eu vim para os judeus, aquele a quem Deus cuidou desde lá dos antepassados, mas os meus não me receberam, viraram as costas. E por causa da graça desse Senhor, desse Jesus amado, por causa do amor profundo dele, irmãos, ele olhou para mim e para você, que não éramos povo dele. Ele olhou para nós que éramos considerados gentios, não judeus. Ele estendeu a graça a mim e a você. Ele estendeu o perdão a mim e a você. Ele estendeu o reino do Pai a mim e a você também, não só aos seus. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, se prepare, porque nos últimos dias vão acontecer isso. Irmãos, eu tenho certeza que nos últimos dias de Timóteo, eu tenho certeza que nos dias de Timóteo, assim como eu e você, nos nossos dias, Timóteo olhava para as circunstâncias, para a sociedade, e ele já via algumas coisas acontecendo nos seus dias, que ele levava em conta. Ele poderia estar como nós hoje, dizendo assim, uau, as coisas estão tão terríveis. Quantas vezes você que está aqui nesta noite, já ouviu alguém falar, talvez não você, que você talvez tenha já falado isso, mas você ouviu alguém falar, uau, as coisas, o mundo está no fim, as coisas estão acabando, não é possível? Eu tenho certeza que quase todos aqui já ouvimos alguém dizer isso, porque é fato que todos nós já chegamos à conclusão na nossa geração, que as coisas estão indo para um caminho terrível. Cada dia mais as coisas estão terríveis, as pessoas estão cada dia mais assim, exatamente como Paulo estava falando. Era como se Paulo estivesse profetizando a Timóteo sobre os finais dos nossos dias, é claro, porque para Timóteo viveu, morreu e o mundo não terminou, e Jesus ainda não havia voltado. Assim como muitos dos nossos irmãos que passaram por aqui, que nós conhecemos, os nossos familiares que morreram em Cristo, já se foram, não estão mais aqui. Minha mãe, talvez os pais de muitos aqui, irmãos, filhos, não esperaram, não puderam, na verdade, ver isso que nós estamos vendo.
E eu creio que eles estão com certeza numa condição muito melhor do que nós, por não estarem vendo as coisas que nós estamos experimentando, e ainda haveremos de experimentar. Porque os dias são maus. Para nós os dias não terminaram ainda. Para nós o fim ainda não chegou. Para nós, na nossa perspectiva, na nossa visão de futuro, nós entendemos que ainda está por acontecer o fim. E ainda as coisas vão ficar cada vez piores. Portanto, querido irmão, você que me ouve nessa noite, assim como a igreja de Esmirna, que o Senhor olhou para ela e disse: olha, eu estou vendo a tribulação que vocês estão vivendo. Eu sei daqueles que têm se levantado, têm declarado que são povo meu, mas não são, são sinagoga de Satanás, são contra a religião, são contra o Senhor. Eu tenho visto isso tudo. Mas lembre-se que eu sou o Alfa e o Ômega. Lembre-se que eu morri, mas eu ressuscitei ao terceiro dia. E porque eu ressuscitei ao terceiro dia, as minhas promessas vão se cumprir. E um dia eu voltarei. E Ele vai continuando declarando ali para a igreja. Abandono das pessoas que nós muitas vezes amamos, porque nós cremos em Jesus Cristo. E não se engane, porque isso já está acontecendo nos dias de hoje. Essa semana eu estava acompanhando as notícias dos nossos dias, e eu comecei a perceber, no caso no nosso país, na nossa nação, uma nação livre. Amados, quantas vezes eu preguei isso aqui? Quantas vezes eu ouvi pregadores pregando sobre isso? Que o nosso país é um país abençoado, é um país livre, onde nós temos liberdade para ler a Bíblia, para estudar a palavra, para andar com a Bíblia exposta em todos os lugares. Um país livre ainda no meio dos cristãos não evangélicos. Um país onde os cristãos não evangélicos ainda podem expor os seus símbolos religiosos com liberdade, nos lugares públicos. É verdade isso, nós vemos isso ainda, pelo menos ainda estamos vendo. Desta forma expressamos que nós cremos em Deus, ainda que muitos ainda estão presos à idolatria, mas ainda estão podendo expressar que eles creem, eles têm uma fé no Deus superior, eles têm uma fé nos feitos daqueles que um dia estiveram entre nós, morreram e foram canonizados pela sua religião. São pessoas importantes que eles lembram, que eles cultuam, que eles adoram. Não importa isso agora no contexto. A questão é que ainda nós temos a liberdade de poder expressar isso. Você é livre num país livre. Você é livre num governo, num sistema de governo onde você pode estar aqui por 1, 2 horas, adorando, exaltando o nome do Senhor com liberdade, dando glórias a Deus. E eu me lembro que muitas vezes ouvi pastores, pregadores dizendo isso, e dizendo também: mas vai chegar um dia que nós poderemos ser perseguidos por causa do nome de Jesus. Eu não sei, irmãos, quanto tempo falta para o ápice disso. Confesso a você, eu não sei quanto tempo ainda nós temos para viver nesta liberdade do nosso país. Mas uma coisa eu sei, que nós podemos participar deste processo. Nós podemos ser usados pelo Senhor, homens e mulheres cheios do seu Espírito,
para que antes que aconteça isso, para que antes que venha os últimos dias, para que antes que chegue a volta do Senhor, nós possamos todos juntos anunciarmos a salvação de Jesus aos perdidos, aos pecadores. Nós podemos todos juntos buscarmos a Deus para que venha o grande avivamento, aonde haverá uma explosão de pessoas sendo conquistadas pela graça, pessoas que se renderão a Jesus Cristo. Nós não sabemos quantos dias ainda nos restam até este dia acontecer, mas é iminente, é certo que isso vai acontecer, porque a palavra do Senhor nos garante que esse dia chegará. Nós estamos nesta semana a 7 dias de um dia muito importante da nossa nação. Eu não sei em quem você vai votar, se você vai votar no Bolsonaro, se você vai votar no Lula, eu não sei em quem você vai votar, mas eu quero te dizer que a questão aqui não é o nome dos dois candidatos e não me interessa isso agora. O que me interessa é a decisão que você, diante de tudo que nós estamos vivendo, vai tomar diante de Deus. Porque você não vai ter que se justificar, irmão querido, amigo querido, diante dos tribunais, por aquele que você votou, não. Você não vai ter que se justificar diante de mim, diante dos amigos, da família, não, porque o voto ainda é secreto. Você poderá votar e ficar em silêncio, guardar isso com você para o resto da sua vida. Mas tem uma pessoa pela qual você não poderá esconder. Esta pessoa é o nosso Deus. E eu chamo a tua atenção nesse dia, para que você leve muito a sério esta semana que antecede este dia. Se você ainda não está decidido em quem vai votar, e como eu já falei outras vezes, outras semanas, o meu conselho para você é: vote naqueles que você acredita que estão mais parecidos, estão mais dentro da vontade, dos ensinos do nosso Deus. Faça esta avaliação, peça a Deus: Senhor, me conduza, mostre para mim dos dois candidatos, Senhor, que nós temos que votar, quem dos dois, embora os dois são pecadores, embora os dois prometem coisas, embora os dois, nós conhecemos a história dos dois, mas qual deles está mais perto do centro da vontade de Deus, na sua visão, baseado na palavra de Deus? E tome a sua decisão corretamente. Essa semana, como eu estava falando, eu estava vendo as notícias e eu comecei a ver o Tribunal Superior do nosso país já começando a calar algumas pessoas, a calar a mídia, parte dela, porque eu entendo que parte da mídia da nossa nação ainda está completamente titubeante, ainda está completamente indecisa, ainda está completamente, muitas delas dominadas pelo poder, compradas. Mas eu sei que muitas pessoas que têm sido como uma espécie de arautos nesta nação, para abrir os olhos da nação, para mostrar aquilo que nós não podemos ver, muitos estão sendo calados já, censurados, pastores já estão sendo censurados, igrejas já estão sendo multadas por ter na sua fachada da igreja a bandeira nacional, que é o pavilhão nacional. Meu Deus do céu, desde criança, quer dizer, todo aquele tempo da minha história foi um tempo em vão, perdido. Por 7, 8 anos da minha vida que eu ficava no pátio da escola antes de entrar para a sala de aula, cantava, era ensinado pelos professores a amar a minha nação, a amar os símbolos nacionais, a respeitar a bandeira nacional. Foi em vão? Eu me lembro quando eu era menino, e eu gostava disso, confesso isso a vocês. Eu ia muito ao quartel com meu pai é militar das Forças Armadas.
aposentado já, claro. E eu me lembro que eu ia ao quartel muitas vezes com ele. E eu lembro que todas as vezes, quando eles passavam diante do pavilhão nacional, havia um respeito. Parava, se o pavilhão estivesse passando por eles, eles paravam e eles batiam continência. Aquele símbolo, uma bandeira que fez com que eles amassem esta nação, representava o amor por esta nação, que eles juravam entregar a vida deles por amor àquela nação. Aquela bandeira representa eu e você, representa esse país. 8 horas da manhã ela era hasteada ao toque da corneta. Eu cansei de ver isso na minha vida. Eu vi isso no quartel, eu vi isso na escola, eu aprendi. Eu sou de uma geração onde se cantava o hino nacional, o hino da independência, o hino à bandeira. É lindo o hino da bandeira, eu amo o hino da bandeira, da nossa bandeira. Mas agora estão encrencando com o país, comigo, com você. Não pode mais ter uma bandeira na igreja. Digno de multa, tem que pagar uma multa. Graças a Deus que Deus levantou pessoas que ainda tem bom senso nesta nação. Não, negativo, está anulado isso, não. Pode deixar a bandeira. É porque a bandeira agora foi colocada por causa de um dos partidos candidatos ao governo. Não é verdade isso. Você sabe que isso não é verdade. Quantas vezes você esteve diante do pavilhão nacional, no banco, na prefeitura, nas repartições públicas e até mesmo dentro da igreja? Sabe por quê? Porque nós expressamos o amor que temos por esta nação. Ela representa o nosso país. E hoje as ideologias, os ensinos malignos têm, sabe, irmãos, aparecido em todos os lugares e tem feito muitas pessoas se levantarem para nos calar, para calar a mídia, para calar a igreja. E eu estava falando essa semana para a minha família, dizendo assim, que nós precisamos orar e estar preparados, porque é muito possível que se nós não tomarmos uma decisão correta diante de Deus nesta semana, logo será a vez da igreja, logo será a vez dos pastores serem calados, proibidos de pregar a verdade, proibidos de cantar, de louvar, de se reunir nas suas igrejas e catedrais para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, querido irmão, eu apelo a você nesta noite a orar e a buscar o Senhor. Eu tenho certeza que se você for sincero diante de Deus e pedir a Ele, Senhor, põe no meu coração a pessoa que te agrada, Ele vai colocar a pessoa que o agrada. A Bíblia fala sobre a história de Israel, quando eles olhavam para as nações vizinhas, e eles viam todas as nações já tinham o seu rei, e eles eram a única nação que não havia um rei. Eles tinham sim os juízes que Deus havia levantado, eles tinham os sacerdotes, eles tinham os profetas, que eram a boca de Deus, a voz de Deus, para profetizar, para ensiná-los, mas eles não tinham o rei. Eles eram a única nação que não tinha rei, e eles começaram a desejar um rei. E Deus disse, então tá, então se é isso que vocês querem, assim será. E eles escolheram então um rei, e foi a pior escolha que eles fizeram, irmãos. Eles escolheram um rei sem consultar o Senhor, sem saber qual era a vontade de Deus, indo embora Deus permitiu que esse rei governasse eles. E nós sabemos que esse rei era o rei Saul, um rei que buscava na feitiçaria, mas também no domingo ele ia lá na igreja louvar a Deus. Está na Bíblia isso. Um rei que glorificava o Deus de Israel, ele era de Israel, mas ele também buscava a cartomancia, ele buscava a necromancia, ele buscava a feitiçaria, ele buscava a leitura das mãos, a leitura, os adivinhos, ele fazia isso. E isso a Bíblia diz que Deus abomina isso, porque para Deus a pessoa que busca qualquer outro espírito que não seja Ele, qualquer outro Deus que não seja Ele, está dividindo a glória com Ele, e Ele não quer, Deus não quer que nós dividamos a glória dEle.
Ele quer a glória só para Ele. Ele é o Deus eterno, Ele é o único Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. E Deus então permitiu que Israel estivesse debaixo do governo de Saul. E sofreu muito, irmãos. Israel sofreu muito. Até que Deus então levanta o profeta Samuel para que vá à casa de Jessé e lá então buscasse saber aonde estava um dos filhos de Jessé, porque Deus havia mandado ele ali naquele dia. Deus havia falado para ele: lá na casa de Jessé tem um jovem, muito jovem ainda, mas eu estou levantando como rei de Israel. Ele vai governar sobre o meu povo. E o profeta fez exatamente isso. Sabemos a história. Jessé tentou colocar os filhos mais musculosos, mais bonitos, mais esbeltos, os mais lindos, os mais limpinhos, os mais perfumosos, de boa aparência, maçudo. E Deus disse para Samuel: não é nenhum deles não. Senhor, mas já passou todos. Ele falou: não, tem mais um. Senhor, mas todos eles têm pinta de rei. Ele falou: mas não é nenhum deles. Você, Samuel, olha a aparência, mas eu, Senhor teu Deus, eu olho o coração. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que Ele não olha a aparência, irmão. Por isso fique tranquilo. Ele não olha a sua aparência, Ele olha o seu coração. Você se preocupa com a aparência, você gasta 1 hora para se pintar, se maquiar. Desculpa as mulheres, se maquiar, né? Agora não é mais pintar, é maquiar. Os homens, né, tentam lá academia. Não estou condenando, por favor, irmãos, faça academia, seja realmente sarado aí, com saúde, não tem nenhum problema. Não sou contra você fazer academia, não. Não sou contra você se arrumar, se perfumar, nada disso, não é isso a questão. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus não está de olho nessas coisas, porque tudo isso vai passar. É vaidade, diz a palavra de Deus, um dia vai passar. O que Deus está olhando é o interior, é o coração. Ah, pastor, mas nós temos que fazer exercícios, ficar bonito para viver mais, para dar glória a Deus. Eu sei disso, irmão. Continua firme aí, mas que o seu interior esteja sarado também, que o seu interior esteja bonito também, que o teu interior esteja cheirando gostoso também, perfumado. O perfume de Cristo seja exalado do seu interior. Continua firme assim, para que a glória do Senhor cresça. E lá vem então Samuel: Senhor Jessé, temos um problema. Deus falou aqui ao meu coração que nenhum desses seus filhos bonitões será o rei escolhido por ele, porque ele me disse que está faltando um. E lá vem ele então: é que tem o piazinho está lá, sabe, o meu piá está lá atrás das malhadas, sabe, o meu caçulinha está lá, mas ele é tão menino, nem lembrei dele, porque eu acho que ele cuida das ovelhas, talvez nem esteja aí. Chama ele. E lá vem Davi, irmãos. Lá vem Davi. Ninguém dava nada por ele, mas o Senhor já havia escolhido Davi. Sabe, irmãos, eu estou falando isso porque muitas vezes nós julgamos, nós dizemos: é esse ou aquele. Não, esse sim, aquele é melhor, aquele não. Deus sabe, mas Ele quer usar a igreja. Porque se fosse para Deus escolher, irmãos, Ele não teria levantado Samuel. Se fosse para Deus escolher, querido irmão, Ele já tinha escolhido os presidentes da nossa nação. Mas Ele quer que eu e você o busquemos. Ele quer que eu e você analisemos qual é aquele que tem realmente o perfil de uma pessoa que teme a Deus, que se importa com os princípios da palavra, que se importa com a família, que tem lutado pela família, que tem feito coisas pela nação. É Deus que vai usar eu e você para isso. Ele que vai tocar o teu coração. Por isso eu quero deixar esta palavra nesta noite, para que ninguém se engane, irmãos. E eu não estou falando aqui
que seja o A ou seja o B, o presidente da nação, que as coisas vão melhorar. Escute isso. O que eu estou falando é que a palavra de Deus está nos prometendo que nos últimos dias vão acontecer essas coisas, mas no verso 10 de Apocalipse ele diz: não temas as coisas que vocês terão que sofrer, não temam, eis que o diabo está para lançar muitos de vocês na prisão, ou alguns dentre vós na prisão, melhor dizendo, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, e aí ele termina dizendo esse verso: mas ser fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Sejam fiéis em todo o tempo, sejam fiéis a mim, a minha palavra em todo o tempo, não neguem o meu nome em todo o tempo, exaltem a mim em todo o tempo, ainda que as autoridades se levantem e os cale, ainda que as autoridades se levantem e os censure, não deixem de me buscar e de dar a minha glória, porque a vossa tribulação, ela será uma prova, vocês serão provados, sejam fiéis. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Jesus está dizendo, e o vencedor não vai morrer a segunda morte. O vencedor vai estar na minha presença comigo. A morte será como foi para Jesus. O Senhor venceu a morte. E se nós tivermos que passar pela morte, queridos irmãos, certamente estaremos lá, e diante do Senhor estaremos dizendo e proclamando: Senhor, nós vencemos a morte espiritual. A morte que queria nos separar de Ti, ela não pôde contra nós. Nós somos vencedores, aqui estamos na Tua presença. Fomos fiel até o final.